O transtorno alimentar, ele é multifatorial. E um dos fatores bastante importantes da gente compreender na história, se você é um profissional, na história da sua paciente, ou se você tem um transtorno alimentar, compreender, é o seu contexto, como é em volta de você. Quem são as pessoas que te cercam, quem são suas amigas, a sua família, as falas que tem em torno de você sobre o seu corpo ou sobre os corpos de modo geral. Quer ver um exemplo? Você nasceu numa família que todas as mulheres sempre fizeram dieta. Qual a probabilidade de você achar que o certo é fazer dieta e nem se questionar e fazer porque sempre todo mundo fez? É muito grande, não é? Porque o contexto ali familiar influencia bastante. E nos transtornos alimentares a gente precisa estar atento e entender quem também pode ter um transtorno alimentar ou quem tem um comportamento alimentar disfuncional que pode prejudicar o seu tratamento, por exemplo. Nós, nos nossos grupos ali de mulheres, já reparou uma coisa? Que quando uma amiga emagrece, a primeira coisa que a outra fala é: nossa amiga, você emagreceu, você está linda. Bom, então tem uma crença que o ser lindo é ser magro. O corpo magro, há vários anos, várias décadas, ele foi eleito e é ainda eleito como o corpo belo. E isso é reforçado o tempo inteiro. E por mais que você fale assim, não é bem assim, tá tudo bem com o meu corpo, minha autoestima tá ok. Mas acontece que de tanto olhar as redes sociais por aí, de tanto assistir filmes, vira e volta, repete, tem um reforçador que mostra o corpo magro como belo, chega um ponto que você começa a questionar sobre o seu corpo. E se você já tem um histórico ali de mulheres, né, se cercando, homens também, mas que ficaram reforçando que você tem que ser dessa determinada forma, você tem que ter um corpo magro, você vai chegar a um ponto, às vezes, por exemplo, mesmo sendo magra, você vai querer ficar mais magra ainda, que é a famosa anorexia. Lógico que teria que explicar melhor com mais detalhes. Mas perceba assim, o contexto social ele é tão forte, ele cria crenças fortes em você, ele dá a manutenção de assim, olha, você não pode pensar outra coisa, é isso mesmo, você vai ter que emagrecer. E aí, às vezes, na sua história, acontece de ter situações que confirmam que você tem que ser magra. E aí complica tudo, não é mesmo? Daí é só a terapia para tentar resolver e olhar para a sua história. Mas o que é importante? A gente entender, primeira coisa assim, desse contexto social. As pessoas que te cercam, primeiro de tudo, elas te fazem bem? Isso é uma pergunta que quando eu faço para meus pacientes, normalmente a pessoa fala, não, mas tá tudo bem. E aí começa a dar detalhe, começa a conversar e fala uma coisa aqui, outra ali, e aí você vê que nem sempre tem pessoas que são legais ali, que estão em volta de você. Seja porque tem algum transtorno mental grave, e isso é super delicado, não significa que a gente vai excluir essas pessoas de nossa vida, mas de repente, na dinâmica ali com você fica difícil de conviver e você não consegue entender ou você não consegue colocar limites, isso é um ponto e é bastante delicado. Às vezes, algumas mulheres entram em relacionamentos abusivos com namorados, maridos, noivos que ficam reforçando, por exemplo, olha, se você não emagrecer, eu vou te trocar por outra. Se você não emagrecer, nossa, você tá feia porque você tá obesa. E tem uma série de falas que vão contaminando. Tudo isso você precisa avaliar. Se você tá num contexto que sempre tem alguém que comenta sobre o seu corpo de forma negativa, você precisa rever vários pontos, como por exemplo, limite. Parece que é quase que cultural, né? E algumas pessoas têm um costume muito, para não dizer outras palavras aqui, um costume feio de comentar sobre o corpo do outro. Então, aquela famosa fala, fulana, nossa, mas você era tão linda quando era magra e agora engordou, o que aconteceu com você? Ou o que aconteceu com você que você engordou? Isso quando não tem aquele tipo de pessoa que comenta sobre o seu prato, né? Você vai lá comer, coloca uma quantidade, independente se é muito ou pouco, tem aquela pessoa que vai comentar de qualquer forma. E vai falar, nossa, olha o tanto que você está comendo, é por isso que você engordou. Sabe esse tipo de comentário? Não deveria existir, mas tem pessoa que é a dita sem noção que faz esse tipo de comentário.
Você não é obrigada a receber esses tipos de comentário, aceitar. Você pode falar que não gostou. De algum jeito você precisa colocar limite. O que eu gostaria que você fizesse durante a semana? Observar 3 coisas. Você tem comportamento que está te incomodando? O teu corpo está te incomodando? A sua relação com a comida está incomodando? Tá. Se a comida está incomodando, de que forma? Você percebe que é uma pessoa que está comendo muito, está fazendo exagero, suspeita talvez de uma compulsão, ou você é uma pessoa que está restringindo. E o terceiro ponto é, no seu entorno, tem muita gente que fala sobre o seu corpo ou que comenta sobre corpos de modo geral? São 3 pontos para você avaliar durante a semana e semana que vem a gente se encontra aqui com outra reflexão.